Boa noite, meu povo. A graça e a paz do Eterno nesse sabadão aí. Desejo que todos estejam bem nessa noite aí, que tenham um domingo também abençoado, e aqueles que estejam passando por aflições, por luta, que o Senhor esteja fortalecendo o coração de vocês aí, tá? Esse é o meu desejo. Deixa aqui pequena explanação, riquezas do Evangelho eterno, do Evangelho da graça, onde Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 e 12, ele diz que assim, o Evangelho que eu anuncio não vem de ensino de homem, de doutrina de homens. O Evangelho que eu anuncio foi Cristo que me revelou. Aleluia. Então nessa passagem está bem claro que o Evangelho que Paulo pregava não veio de homem, não veio daquele que ele aprendeu de Gamaliel. E nem a grande confusão que existe dentro dos religiosos, é que ele não consegue entender que o próprio Jesus, quando ainda era em vida, um homem, Jesus de Nazaré, ainda não tinha ressuscitado, ele vivia debaixo da lei. Por isso que algumas coisas ali são feitas por ele, aplicadas por ele, porque ele estava cumprindo a lei, consertando, trazendo o reino para aquele povo ali. Então hoje as pessoas são muito confusas sobre isso. Paulo não andou com Jesus de Nazaré. Paulo teve uma revelação, Paulo se converteu a Cristo. E ainda assim, no início, você vê lá em Atos, por ele ter criado aos pés de Gamaliel pela lei, ainda no início, ainda estava pelos pactos se cruzarem, porque o templo estava de pé. Paulo ainda fez algumas coisas, como batismo com água, mas depois ele disse que não foi, que o batismo ele entendeu que era o batismo de Jesus, que era o da cruz, que era o do Espírito Santo, que ele não batizava mais porque foi chamado para pregar o Evangelho. Então, quando ele teve a revelação do terceiro céu, aí ele foi a mente totalmente iluminada e as escamas dos olhos dele caíram ao ponto dele entender abertamente, pregar abertamente o Evangelho da graça de Cristo, que não é a lei de Moisés, que não é rito, ordenância, é o amor, é a fé, é a transformação sim, é a regeneração sim, mas não é perfeição e nem por merecimento, nem por sacrifício de tolo. Fazer da cambalhota aqui para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé não é aquilo que se vê. A fé é aquilo que se crê. Na verdade, nós não vivemos por vista, nós vivemos pelo que cremos. E isso não adianta querer botar homens, idolatrar homens, ou então simbolismo, ali usando a velha aliança. Olha, ungido, água ungida, não sei o que, ungido, não sei o que. Ungidos são os eleitos do Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. Nenhum homem, ele é o mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo. Esse é o mediador. Como eu sempre falo e repito, a gente podemos nos ajudar como irmãos? Sim, devemos. Mas não existe um ser especial, E ficam buscando pessoas para ter respostas imediatas. E pessoas vai enganando, inclusive ganhando muito dinheiro com isso. Então desperte tu que dormes. O Evangelho é o que Paulo pregou. Paulo pregou Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado. É o Evangelho do Espírito, o Evangelho da graça, o Evangelho do amor, o Evangelho da fé, é o Evangelho da transformação, é o Evangelho da mente iluminada, da mente saudável, da mente de Cristo, de uma mente realmente que não é escravo de religião, que não é escravo de homens fraudulentos, que flui e adora ao Senhor, Espírito e verdade, e tem a paz abundante no Espírito. Amém? Boa noite aí para vocês.